Vou revisar muito rapidamente o que fizemos na última aula. Então, na última aula, aprendemos sobre o monoteísmo, que é a ideia de um único Deus verdadeiro. E como eu disse na última aula, isso marcou uma revolução intelectual na história da humanidade. E com o monoteísmo, desenvolvemos 3 novas ideias que são dinheiro, indivíduo e o Estado-nação. É importante notar que essas ideias sempre existiram na história humana, mas com o monoteísmo elas se tornaram os paradigmas dominantes. E juntas elas nos deram a modernidade e criaram o mundo em que vivemos hoje. Certo, então foi isso que discutimos na última aula e lembrem-se da última aula. Também discutimos isso. Isso criou muitos problemas para nós. Há muitos benefícios, mas também há muitas consequências. Então, hoje vamos continuar a história da humanidade. E hoje quero focar em uma questão muito específica. Por que as sociedades ascendem e por que elas caem? E eu sei que essas primeiras aulas podem parecer abstratas e teóricas, mas isso acontece porque estamos desenvolvendo os modelos éticos para entender melhor o nosso mundo. Então, à medida que avançarmos, começaremos a analisar exemplos bem concretos. Mas, nas primeiras aulas, por favor, tenham paciência. Vamos desenvolver uma teoria para entender o mundo. Então, vamos discutir as sociedades, por que elas ascendem e por que elas declinam. Agora, infelizmente, vivemos em um mundo em declínio. Então, há muitos sinais de que o mundo está em declínio. Quais são esses sinais? Podem citar alguns sinais? Sim, muito bem, ok. Então, você tem conflitos e guerras, basta olhar para a situação na Ucrânia, olhar para a situação no Oriente Médio, mas também você pode ter visto as notícias e viu conflitos surgindo no Sudeste Asiático, Tailândia, Mianmar. Além disso, Trump está prestes a enviar tropas dos MSU para o México e a Venezuela. Portanto, vivemos em um mundo de conflitos, e isso nos mostra que o mundo está em declínio. Quais são outros sinais? Ótimo, sim. Então temos a mudança climática. Estamos colocando pressão demais sobre o meio ambiente. Assim, o ar, a água e a terra estão se tornando muito mais tóxicos. Ótimo, o que mais? Muito bem, sim. O desemprego está aumentando. Mas não só isso, a atitude das pessoas em relação ao trabalho está piorando. Vivemos em uma época em que as pessoas não levam o trabalho tão a sério. As pessoas não são tão entusiasmadas, não estão tão motivadas a trabalhar duro como antes. Chamamos isso na China de Era Bailan, certo? A Era do Bailan, que significa deixa apodrecer. Tipo, quem se importa? Não leve as coisas tão a sério. Nos Estados Unidos, o termo é chamado de quiet quitting. Você finge que trabalha, mas na verdade não está trabalhando. Quais são outros sinais? Então, também há uma taxa de natalidade mais baixa, e esse é um sinal muito importante, certo? Porque pense bem, se os jovens se recusam a casar e ter filhos, eventualmente o mundo vai acabar, não é? Então, isso na verdade é um sinal muito importante de que o mundo está em declínio, e estamos vendo isso acontecer em todo o mundo. Em todas as sociedades, a única exceção é Israel e Geórgia, mas esses são casos muito pequenos e raros para a maioria das sociedades. Há um declínio rápido na taxa de natalidade. Quais são outros sinais? Ok, você vê um padrão de vida mais baixo e tudo isso significa inflação, certo? Então as pessoas ganham menos dinheiro e podem comprar menos. Os preços sobem, mas os salários das pessoas caem. Então, esse é outro sinal de declínio. Quais são outros sinais? Certo, você também vê maior nível de estresse, não é? Quanto maior o nível de estresse, mais ansiosas, mais deprimidas e mais estressadas as pessoas se sentem. Emocionalmente, eles se sentem exaustos. Certo, o que mais? Certo, as pessoas estão menos otimistas, não é? Ok, agora é hora de aumentar o pessimismo. Certo, e isto é muito importante, a ideia de dívida, certo? Tanto públicas quanto privadas. Existem muitos governos ao redor do mundo que estão enfrentando uma crise fiscal. Uma crise fiscal significa apenas que eles gastam mais do que arrecadam em receitas de impostos. Há muitas famílias na China, nos Estados Unidos e em todo o mundo que estão fortemente endividadas. Portanto, a dívida é uma grande questão para o mundo de hoje. Além disso, há menor coesão e confiança.
E o que isso significa é que as pessoas já não confiam umas nas outras como antes. A sociedade é menos coesa. Se você anda na rua e vê um homem sangrando ou machucado, é menos provável que o ajude. E isso é muito verdadeiro, não só na China, mas também em outros lugares. Portanto, questões de menor confiança. Quais são outros sinais? Certo, mais doenças sim. Certo, aumento de doenças. As pessoas estão mais estressadas do que antes. As pessoas estão menos otimistas. Então, poderíamos continuar indefinidamente, porque os sinais de rápido declínio social são muitos. Agora, esses são sinais de declínio. Bem, se olharmos para o crescimento, obviamente é o oposto, certo? As pessoas estão muito mais dispostas a confiar umas nas outras. Em vez de se endividar, as pessoas vão economizar dinheiro. As pessoas estão mais saudáveis. As pessoas estão muito mais otimistas. As pessoas estão tendo muitos e muitos bebês, certo? As pessoas estão empregadas. Portanto, todos esses são sinais de que a sociedade está em declínio. A ascensão é o oposto. Além disso, outro sinal de declínio, que é muito importante e que não ocorre na China, mas sim no mundo ocidental, é a imigração. Ok? Imigração. A imigração é uma questão de grande importância no mundo ocidental. E discutiremos imigração em aulas futuras. Mas a imigração é um sinal de declínio porque reduz a coesão social, entendeu? Além disso, esse processo também acaba reduzindo o padrão de vida. Um outro ponto importante. O sinal de declínio é também o aumento dos preços das moradias. Assim, as pessoas já não conseguem mais comprar uma casa. Isso é verdade na China. Os jovens já não conseguem mais comprar uma casa. Mas isso também é verdade em todo o mundo, certo? Está realmente difícil para os jovens se virarem. Também há a crise fiscal, certo? Falamos sobre isso, mas a ideia de crise fiscal é que o governo não consegue arcar com muitos gastos públicos. No futuro, talvez daqui a 5 ou 10 anos, a previdência será um grande problema para os governos. Então, esses são todos sinais de declínio acelerado. Certo, agora, tendo feito isso, o que vou fazer agora é apresentar algumas teorias sobre por que isso está acontecendo. Por que o mundo está em declínio? E existem muitas e muitas teorias, mas vou apresentar 3 teorias para vocês que considero interessantes. A primeira é a ideia de financiarização. E essa teoria é proposta por um economista francês chamado Thomas Piketty. Piketty, tudo bem? E ele escreveu um livro chamado Capital no século XXI. É um livro fantástico. Você não precisa ler o livro, mas se tiver a oportunidade, definitivamente deveria lê-lo, pois é uma leitura muito fácil, porém muito esclarecedora. O que ele argumenta é que o que acontece na sociedade é que o capitalismo passa por várias fases. No início, tínhamos o capitalismo de consumo, o que significa que a sociedade estava tentando criar bens que os consumidores desejassem comprar. Atualmente, vivemos em uma era marcada pela rápida geração de riqueza, e assim entramos no capitalismo financeiro, que é um período voltado ao investimento. Em vez de construir fábricas, você investe o dinheiro no mercado de ações, ok? Então você está tentando gerar o máximo de dinheiro possível. Mas o que discutimos na última aula, que é muito importante, é que riqueza e dinheiro não são a mesma coisa. Então, na primeira fase, o capitalismo de consumo, o foco está na geração de riqueza. No capitalismo financeiro, o foco está na geração de dinheiro. E então você passa para o capitalismo monopolista, que é quando apenas algumas empresas controlam tudo. E nós vivemos em uma era de capitalismo monopolista. E isso acontece porque é muito mais lucrativo para as empresas serem monopólios do que competirem entre si. O capitalismo financeiro busca criar o máximo de dinheiro possível, não o máximo de riqueza. E assim, algumas empresas acabam dominando, tornando-se monopólios. E essa é a era em que vivemos. Agora, por que isso é importante? É importante porque, quando fazemos essa transição, as pessoas deixam de focar em trabalhar duro. Elas estão apenas focadas em especular. Então, deixe-me dar um exemplo. Vamos supor que eu seja um empreendedor e queira ganhar o máximo de dinheiro possível. Bem, o que eu faço é construir uma fábrica. Quando eu construo uma fábrica, estou criando riqueza real, porque uma fábrica exige que você contrate trabalhadores.
exige que você desenvolva tecnologia, exige que você produza bens que as pessoas queiram comprar. Depois que eu construo uma fábrica e ganho muito dinheiro, quero pegar esse dinheiro e fazê-lo crescer o mais rápido possível. Então, posso colocá-lo no mercado de ações e é assim que as pessoas se comportam. O problema é que se muitas pessoas fazem isso, então ninguém está realmente trabalhando. Ninguém está criando riqueza real na economia. O outro problema é que, devido à forma como o capitalismo é estruturado, se todo mundo coloca dinheiro no mercado de ações, o mercado de ações cresce rápido demais e a economia real não cresce. Entendeu? E a diferença é gritante. Thomas Piketty passou muito tempo analisando o imposto de renda, apenas observando quanto imposto as pessoas pagavam. Ele fez muita análise estatística. E o que ele descobriu é que a economia real, no capitalismo tardio, vai crescer cerca de 2%. A economia financeira vai crescer a 5%, certo? Isso é realmente fundamental. O que isso nos mostra é que, se você tiver $1 milhão, poderá optar por abrir um restaurante ou investir no mercado de ações. Se você abrir um restaurante, ganhará no máximo $20 mil por ano, mas se investir na bolsa de valores, ganhará $50 mil por ano. Então todo mundo vai colocar todo o seu dinheiro no mercado de ações, o que permite que o mercado de ações cresça, mas a economia real não está melhorando. E por isso surgem todos esses problemas: maior desemprego, maior endividamento. Ninguém está realmente trabalhando. Então essa é a ideia da financiarização. E o que Piketty argumenta é que isso é apenas um ciclo natural. Isso é apenas um subproduto natural do capitalismo. Vivemos em um estado, vivemos em uma era do capitalismo tardio. Está claro para vocês? Alguma pergunta antes de eu passar para a segunda teoria? Vamos passar para a segunda teoria, chamada superprodução de elites, que foi proposta por um historiador chamado Peter Turchin. E Peter Turchin passou décadas estudando por que as sociedades ascendem e declinam. Ele estudou o Império Romano. Ele estudou a Revolução Francesa. Ele analisou muitos exemplos diferentes. E o que ele acreditava é que as sociedades caem, declinam, colapsam por causa da ideia de superprodução de elites. Ou seja, você tem pessoas demais e poderosas competindo por posições limitadas de poder. Então, para entender isso, vou falar sobre outro experimento chamado Utopia dos Ratos. E a Utopia dos Ratos foi uma série de experimentos conduzidos por um cientista americano chamado James B. Calhoun. E o que James Calhoun tentava fazer em seus experimentos era descobrir o que significava viver em um mundo de abundância, riqueza e segurança. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era a Guerra Fria, mas também uma época de crescente abundância devido à tecnologia e a população estava aumentando. Então, James Calhoun conduziu esses experimentos para descobrir o que isso significava para o mundo. Então, o que ele fez foi o seguinte: ele tinha uma sala, certo, que era isolada do mundo, e nessa sala ele colocou comida, água e moradia para uma colônia de ratos, talvez uns 10 ratos no início, mas eles rapidamente se tornaram 400, 500 ratos. E no começo, os ratos estavam realmente felizes. Mas não importava como Calhoun configurasse o experimento, no final das contas, os ratos sempre acabavam se matando. Ok? O que ele descobriu foi que se você vive em um mundo de abundância e segurança, o resultado final é que os ratos sempre se matam uns aos outros. E ele continuou fazendo isso por 20 anos, e ele jamais conseguiria criar uma situação em que os ratos vivessem em paz. E ele nunca conseguiu descobrir por que isso acontecia. E ainda hoje existe um grande debate sobre o porquê disso. Mas eles tinham uma teoria, certo? E a teoria é a seguinte: os ratos não estavam competindo por comida. Eles estavam realmente competindo por status. Certo, então vamos pensar sobre isso. Ok. Em estado natural, no mundo real, os ratos competem entre si pelo direito de acasalar, certo? Então, você vê uma rata bonita e briga por ela, certo? O rato que vence se torna o macho alfa. E o macho alfa pode ter quantas companheiras quiser, certo? E o que os outros ratos fazem? Na natureza, o que os outros ratos fazem? Bem, os outros ratos provavelmente vão fugir, ir para outro lugar e encontrar outras companheiras, certo? Porque todos estão tentando ser o macho alfa
Mas qual é o problema com o experimento de James Calhoun? Por que eles brigam entre si? Não há para onde eles irem. Eles estão presos onde estão. Entendeu? Status é o que chamamos de jogo de soma zero. Eu ganho, você perde. Ok? Só pode haver um vencedor. Na natureza, se eu vencer, os outros ratos fogem e tentam descobrir como construir sua própria colônia. Mas no experimento de James Calhoun, não há para onde eles irem. E assim, tudo o que acontece é que eles continuam lutando entre si até morrerem. Ok? E essa é a ideia da superprodução de elite. E é isso que diz Peter Turchin. A elite, os filhos da elite estão sempre lutando por posições de poder. Não são pessoas normais, são os filhos da elite. Mas eventualmente eles têm filhos demais e não há cargos de poder suficientes. Ok? Outra forma de dizer isso é que, na China atual, há muitos graduados da Universidade de Pequim, da Universidade Beida e da Universidade Tsinghua. Tsinghua, certo? Eles querem ser o chefão, eles querem ter o poder, mas são muitos, entendeu? E não há para onde eles possam ir. E isso leva a conflitos na sociedade. E em última análise, o que Peter Turchin descobriu é que, se for esse o caso, a superprodução da elite acabará por levar à guerra ou à revolução. Isso levará ao colapso da sociedade. E não há como contornar isso. Esse é Peter Turchin. Agora quero abordar a terceira teoria. E a terceira teoria é a ideia de uma civilização vida útil. E isso foi proposto por um filósofo e estudioso alemão chamado Oswald Spengler. E o que ele argumenta é que sociedade, cultura, civilização não são diferentes de uma pessoa. Como pessoa, como ser humano, passamos por um ciclo de vida. Nós nascemos, crescemos, amadurecemos e então morremos. E não há como evitar isso. Todos nós temos ciclos de vida limitados. Você pode viver até os 100, pode viver até os 150, mas eventualmente você vai morrer. E o que Spengler também diz é que isso acontece na sociedade também. E não há nada que ninguém possa fazer a respeito disso. Então vamos revisar o ciclo de vida de uma civilização, certo? No começo você está na aldeia. Depois você se muda para a cidade pequena. Depois você se muda para a cidade grande. Depois você desenvolve a mega cidade, certo? Nem todas as civilizações passarão por esse ciclo, mas as bem-sucedidas passarão por ele, certo? Você começa pelos romanos, certo? A dinastia Qin. Você começa em uma vila e, se tiver sucesso na vila, constrói uma cidade. Então, quando você está em uma cidade e tem sucesso, você derrota outras cidades, constrói uma cidade e se torna uma mega cidade. E o que Oswald Spengler diz é que no auge da civilização, a civilização agora deve morrer. Então vamos analisar a teoria. Bem, na aldeia a vida é bastante simples. As pessoas trabalham duro. Certo, elas são unidas. Elas têm uma mentalidade coletiva, todos ajudam uns aos outros. E também, o que é muito importante é ter muitos bebês, certo? É muito comum as mães darem à luz 10 ou 11 filhos na vila. E o motivo é que as crianças são mão de obra gratuita. Então você é incentivado a ter o maior número possível de filhos, certo? Esse é o modelo de uma vila. Mas à medida que você sobe na escala da civilização, à medida que amadurece como civilização, o que acontece é que há um aumento da abstração. Abstração é só uma palavra sofisticada para dizer que você está afastado da realidade, certo? Então, quando você está numa aldeia, você entende tudo, não é? Você entende, a comida que eu como vem das sementes que eu planto, certo? Mas quando você está numa cidade, adivinha, aquelas bebidas que você está tomando, você não faz ideia de onde vem, certo? Você não tem ideia de onde vem a comida que está comendo. Para você, tudo isso é abstrato. Tudo isso está muito distante da realidade. Assim, na aldeia, as pessoas se dedicam ao trabalho árduo e à ajuda mútua. Mas, à medida que se sobe na hierarquia, as pessoas tornam-se muito mais individualistas, certo? Você está preocupado com o seu próprio prazer pessoal. Você está preocupado com o quê? Como posso me beneficiar disso? Então, outra forma de dizer isso é, em uma aldeia, o que mantém as pessoas unidas são as emoções, a tradição e os relacionamentos. Mas quando você se muda para uma mega cidade, o que é que mantém as pessoas unidas? É o dinheiro, certo? O dinheiro é a maior abstração. O problema do dinheiro é que ele faz com que nunca precisemos confiar uns nos outros. Numa vila, se você fica doente, todo mundo vem te ajudar, não é?
Mas na cidade, se você fica doente, você vai ao hospital e paga o médico. Seus vizinhos não precisam se importar. Sua família não precisa te ajudar, certo? Então você se torna individualizado. Você se torna atomizado. E nessa mega cidade, o que acontece é que, como você se preocupa apenas com o seu próprio prazer individual, você não se esforça mais. Na verdade, o que você quer é que imigrantes trabalhem para você, não é? Você não se importa mais com as outras pessoas. Tudo o que importa para você é você mesmo. E adivinhem, pessoal, você não quer ter filhos. E é por isso que a mega cidade representa a morte da civilização. E o que é Pequim? O que é Xangai? O que é Washington, D.C.? O que é Nova York? O que é Paris? O que é Londres? Todas são megacidades, certo? É por isso que temos essas tendências. E o que Oswald Spengler diz é: não há nada que alguém possa fazer a respeito disso. É um ciclo natural da vida. Então, essas são as 3 principais teorias que eu quero que vocês lembrem, certo? Desculpa. Você pode passar o microfone? Pode falar no microfone? Mas e se houver, um objetivo universal que faça com que todos precisem trabalhar juntos? Será que isso realmente vai funcionar de verdade? Tipo, será que todo mundo vai simplesmente deixar de lado todos esses problemas e, sabe, finalmente resolver isso definitivamente? Sim, tudo bem. Eu entendo. Essa é uma ótima pergunta, ok? Então a pergunta, para reformulá-la, está bem? Sim, mas e se houver uma ameaça externa, ok? Uma ameaça externa. Se houver uma ameaça externa, então certamente o ciclo de vida do sistema pode ser prolongado, certo? E ameaças externas são exemplos de, por exemplo, digamos que haja uma invasão alienígena. Vamos supor que a China esteja sendo atacada pelos Estados Unidos, certo? E, infelizmente, a resposta é: não importa, porque uma vez que você chega ao ponto de uma mega cidade, em primeiro lugar, você se torna tão egoísta, tão autocentrado, que não percebe ameaças externas. Além disso, você não consegue trabalhar coletivamente por falta de confiança. Assim, ameaças externas são ignoradas. Enfim, é uma ótima pergunta. Obrigado por perguntar, ok? Sim, em teoria, meu Deus, se os alienígenas vierem, os humanos se unirão. Não é isso que vai acontecer, ok? O que aconteceria é que certas facções da humanidade tentariam aliar os alienígenas para conquistar todos os outros. Tudo bem. Tendo analisado essas 3 teorias, o que eu vou fazer é combiná-las para criar uma teoria abrangente, holística e ampla sobre por que as sociedades ascendem e declinam. O problema das teorias é que elas são simplistas, imprecisas e inexatas, então eu aviso que esta teoria tem limitações. Mas, para os nossos propósitos, o que queremos é ter uma estrutura de trabalho e, ao aplicarmos essa estrutura aos exemplos, podemos refiná-la melhor, certo? Tudo bem. Portanto, aviso que essa estrutura apresenta muitos problemas, mas é uma ferramenta útil para analisarmos a sociedade e o passado. Ok? Tudo bem. Então, vou fazer generalizações sobre como uma sociedade é estruturada. Então, no âmago da sociedade, as pessoas muito poderosas são certas famílias, certo? Essas são as famílias fundadoras desta nação. E não são muitos. Talvez 10, talvez 100, tudo bem? Mas no máximo 100. Então, se você voltar ao Império Romano, e o Império Romano controlava a maior parte da Europa, bem como a Anatólia e o Egito. Era uma área enorme. Mas, na verdade, havia apenas cerca de 200 famílias que controlavam o Império Romano, entendeu? Tudo bem. Então, como essas famílias expressam poder, como elas controlam o poder na sociedade, é através de 3 mecanismos, certo? 3 pilares do poder, e esses 3 pilares são finanças, certo? Finanças sobre as quais falamos na última aula. É apenas o sistema bancário central. O segundo pilar é a religião. Religião é simplesmente no que as pessoas acreditam, como controlar no que as pessoas acreditam. Agora, a religião de hoje é a ciência e a tecnologia. E o terceiro pilar é a inteligência ou espionagem, certo? Agora, para economizar tempo, eu não vou entrar muito a fundo em inteligência e religião, mas vou abordar isso em aulas futuras, certo? Eu só preciso que vocês lembrem que existem 3 pilares do poder no núcleo da sociedade: finanças, inteligência e religião. E é a junção, a culminação deles, que permite à elite controlar todo o resto.
Então, a partir desse núcleo, eles vão controlar todos os aspectos da sociedade, incluindo escolas, incluindo o exército, incluindo o governo, incluindo a mídia, incluindo a cultura, incluindo o crime, a máfia. Todo aspecto da sociedade que você possa imaginar está sendo controlado de alguma forma por esse núcleo de poder, certo? Além disso, você tem tipo as corporações, certo? E então, na borda externa estão as pessoas, certo? As pessoas, por serem tão numerosas, a massa de pessoas, são elas que geram a riqueza para a sociedade. Portanto, este sistema foi projetado para gerar o máximo de energia possível através das pessoas. Energia. Porque quanto mais as pessoas trabalham, mais riqueza é gerada na sociedade. A metáfora que usamos é a seguinte: pense na sociedade como uma corporação. O povo são os trabalhadores, certo? São eles que fazem o trabalho de verdade. A elite e essas famílias são os proprietários. E essas pessoas que estão no meio, a classe média, são os gerentes, ok? Portanto, mais uma vez, esta é uma metáfora muito simples e não é precisa, mas é útil para análise. Certo? Então, as famílias ou os donos da empresa, as pessoas, os trabalhadores, as pessoas que estão no meio, os gerentes ou os gestores. E chamamos essas pessoas de classe média. Na China, essa função já teve outros nomes ao longo da história. Nós a chamávamos de funcionários acadêmicos, certo? Outro nome para eles é algo chamado de classe gerencial profissional, ou PMC. Além disso, outro nome para eles é pequena burguesia. Novamente, você não precisa saber esses nomes. Para simplificar, vamos apenas chamá-los de classe média. Faz sentido? Então, tendo passado pela estrutura da sociedade, vamos falar sobre o que acontece quando a sociedade ascende e decai. Certo, quando ela ascende, a dinâmica desses três grupos é muito interessante. Quando a sociedade ascende, as famílias que possuem a nação ficam felizes em deixar os gestores controlarem a sociedade. E é a isso que chamamos de democracia, certo? E os gerentes estão sempre dando feedback às famílias e dizendo: deveríamos tratar melhor os funcionários. Se tratarmos melhor os funcionários, eles trabalharão mais. Neste momento, as coisas estão ótimas. As pessoas sentem que têm voz no sistema. Eles estão ganhando muito dinheiro. Todos estão muito felizes. Mas o que acontece devido à superprodução da elite é que essas famílias geram muitos filhos que desejam ter acesso ao poder. Basicamente, eles querem gastar o dinheiro da corporação. E agora a corporação está com problemas. Ela está endividada. Então, neste ponto, o que acontece é o seguinte: você pensaria que os gerentes diriam às famílias: escutem, pessoal, precisamos ser mais justos com as pessoas. Mas o que realmente acontece na prática é que os gerentes exploram as pessoas. Agora, os gerentes vão enganar, vão mentir para as pessoas, vão cometer fraudes, vão explorar as pessoas. Por quê? O motivo é o seguinte: o que os gerentes realmente fazem é algo chamado de comportamento de busca de renda. Comportamento de busca de renda significa apenas que eles têm um certo poder que querem explorar para extrair riqueza de outras pessoas. Então, por exemplo, o exemplo da classe média é: você possui um apartamento em Pequim, certo? Aí você o aluga para alguém que precisa morar em Pequim e recebe o aluguel. Bem, isso é verdade para muitas pessoas. Então, se você é advogado, você recebe honorários porque só você pode atuar no sistema judiciário. Portanto, se você quiser processar alguém ou tiver uma disputa contratual, precisa procurar um advogado, certo? O advogado está recebendo aluguel e é isso que a classe média, a classe profissional e gerencial faz. Eles são buscadores de renda. E o que estou dizendo é o seguinte, pessoal: se você vai a uma empresa, você sabe o que os trabalhadores fazem, certo? Você sabe o que os gerentes fazem? Eles realmente não fazem tanta coisa assim. E isso é verdade para a classe média. Os gerentes, a classe média, vivem vidas muito boas. Então, quando a empresa está em apuros, os gerentes pensam: bem, eu tenho uma vida muito boa, tenho um emprego muito bom, mas na verdade eu não faço nada. Então, provavelmente serei o primeiro a ser demitido. Então, eles precisam demonstrar seu valor, precisam provar seu valor e, portanto, exploram os trabalhadores. Ok? Você entende? Eles pressionam os trabalhadores mais para gerar mais riqueza, certo? Portanto, na fase de declínio, isso não chega a ser um problema.
Mas o que acontece com o tempo é que o conflito dentro da elite piora cada vez mais. Superprodução de elite. E o que eventualmente acontecerá é que eles se formarão em facções que competirão entre si pelo poder. Ok? E quando isso acontece, a sociedade se divide em facções. As facções trarão certos elementos da classe média que, por sua vez, trarão certos elementos do povo. E agora, o que aconteceu foi uma guerra civil ou uma revolução. E isso marca o colapso da sociedade. O que é realmente importante lembrarmos é que este é um ciclo natural e nenhuma ameaça externa mudará essa dinâmica. Por quê? Porque é muito comum essas facções se aliarem a mercenários. Ok? Então, há invasões estrangeiras. Não porque algum cara lá fora pensa, esta sociedade é instável, vou invadir. O que acontece frequentemente é que uma determinada facção convida mercenários para o país como parte da luta pelo poder. E então, os mercenários percebem, sabe de uma coisa? Podemos ficar com isso para nós mesmos. Então, quando você chega à fase de colapso, a sociedade está muito fechada em si mesma, muito tomada por disputas internas, para se importar com ameaças externas. E é por isso que se houvesse uma invasão alienígena, realmente não mudaria nada. Isso está claro para vocês, pessoal? Então, mais uma vez, este é o modelo com o qual estamos trabalhando para explicar a ascensão e queda das sociedades. No início, nesse sistema, as famílias da elite estão dispostas a permitir que a classe gerencial incentive e motive os trabalhadores a darem o seu melhor. E você faz isso por meio da democracia, da abertura, da meritocracia, da inovação. À medida que essas famílias de elite têm cada vez mais filhos, e esses filhos se envolvem em comportamentos de busca de renda, eles basicamente querem roubar os lucros da corporação. A corporação entra em apuros e os gestores são forçados a coagir as pessoas, o que leva a um conflito ainda maior. E, eventualmente, com o tempo, o colapso acontece quando a sociedade se divide em diferentes facções, o que leva à guerra civil, revolução ou guerra. Então, esse é o modelo com o qual estamos trabalhando. Muito bem, alguma pergunta? Vocês entenderam isso claramente? E se eles simplesmente não tiverem tantos filhos assim? Com licença, qual é a pergunta? E se as famílias da elite não tiverem tantos filhos assim, esses modelos servirão? Essa é uma ótima pergunta. Certo? E se as famílias não tiverem tantos filhos? Ok, essa é uma pergunta muito interessante. E a resposta é que essas famílias, antes de tudo, não terão tantos filhos quanto possível, certo? Porque como você transmite o seu poder? Então, talvez a classe média não queira ter tantos filhos, mas a elite terá muitos filhos. Porque eles precisam ser capazes de passar seu poder e privilégio para seus filhos. Na verdade, a elite está, antes de tudo, preocupada em transmitir seu privilégio para a próxima geração. E é por isso que essas famílias da elite se expandem tão rapidamente. E também, quem quer se casar com famílias da elite? Quem quer se casar com eles? Todo mundo. E eles precisam se casar com outras famílias para manter seu poder. Então, ter filhos dentro do casamento é uma forma de a elite manter seu poder. Mas essa é uma boa pergunta. E mais alguma pergunta antes de eu continuar? Então, vamos resumir o que aprendemos até agora e discutir o que permite que as sociedades ascendam e declinem. Então, vamos analisar 3 fases: a ascensão, o declínio e o colapso. Declínio não é que as coisas piorem, é que pararam de melhorar, certo? Ascensão é quando melhoram. Declínio é quando as coisas estão estagnadas ou piorando um pouco. E colapso é quando a sociedade está prestes a desmoronar. Então, se você observar essas 3 fases específicas da sociedade, há características diferentes. Quando a sociedade está em ascensão, ela é, antes de tudo, aberta. Aberta significa apenas que existem oportunidades de mobilidade social na sociedade. Se você é uma pessoa pobre, pode ganhar dinheiro, pode se tornar rico, seu talento é valorizado, é uma meritocracia, é inovadora. Se você critica a sociedade, as pessoas agradecem pela crítica, porque a crítica nos torna pessoas melhores. A debate aberto. Agora, o que é realmente interessante é que a maioria das sociedades jovens são sociedades abertas. Por exemplo, na década de 1950, os Estados Unidos eram uma democracia, certo? A China era comunista. Mas isto é realmente interessante. Na década de 1950, ambas eram sociedades abertas. Você poderia criticar os líderes. Na verdade, você era incentivado a criticar os líderes. A China era tão democrática quanto os Estados Unidos naquela época, ok? Portanto, não se trata de sistemas políticos, mas sim do estágio em que você se encontra no desenvolvimento social.
Então, se você é jovem, você será aberto, democrático e meritocrático. Você quer aprender, então vai ouvir as críticas, ok? Essa é a primeira grande característica de uma sociedade em ascensão, a abertura. Mas quando você entra em uma fase de declínio, adivinhe o que acontece? A sociedade torna-se burocrática. Certo, burocrático. Por quê? Porque se voltarmos a esse modelo, à medida que a empresa perde cada vez mais dinheiro, a classe gerencial se preocupa em manter seus empregos. Assim, eles se tornam burocratas. Eles precisam provar seu valor. Então, eles geram muita papelada. Eles obrigam todos a seguir as regras. A sociedade torna-se cada vez mais burocrática. Então, na fase de colapso, a sociedade torna-se autoritária. Certo, antes do declínio, eles começam a seguir as regras. Agora, é apenas o governo pela força. Mas há outra maneira de dizer isso. Na fase de ascensão, o que importa é o consentimento, certo? Então, esses três grupos, a elite, a classe média e o povo, todos trabalham juntos para melhorar a sociedade. Há consentimento. Mas quando você chega à fase de declínio, agora é enganação deles. E então, quando chega à fase de colapso, é coerção. Então, deixe-me dar um exemplo. Vamos supor que estamos na fase de ascensão, certo? Bem, queremos sair para almoçar. Então, discutimos para onde vamos almoçar. Eu quero ir ao McDonald's, mas vocês querem ir ao Pizza Hut ou ao KFC. Debatemos e então, eventualmente, votamos e quem quiser ir, a maioria vence, certo? Essa é a fase do consentimento. Quando entramos na fase de declínio, a do engano, eu sou o professor. Então digo para vocês, pessoal, vamos ao McDonald's, porque o Wong Fei vai estar lá, ou o Jack Ma vai estar lá, ou hoje tem hambúrguer grátis, ok? Eu estou mentindo para vocês. Para conseguir o que eu quero. E então, na fase de colapso, é quando eu digo para vocês, eu sou o professor e vou bater em vocês se não me ouvirem. Então, na fase de ascensão, o que importa antes de tudo é a unidade do povo. Estamos todos trabalhando juntos, a empatia, a preocupação com as outras pessoas, eu quero ser seu amigo. Precisamos trabalhar juntos para tornar a sociedade melhor. Mas na fase de declínio, trata-se realmente de estabilidade. É sobre garantir que a sociedade mantenha o status quo. Quando chegamos à fase de colapso, trata-se de sobrevivência. Dane-se você, eu quero sobreviver. E se eu tiver que te matar, eu vou te matar. Então, este é um mapa que nos mostra o que acontece quando a sociedade ascende, declina e colapsa. Agora, o que é realmente interessante nisso é o timing, certo? Então, se você realmente olhar para a linha do tempo da sociedade, ela acontece assim, certo? Há uma ascensão acentuada, o declínio é lento e o colapso é repentino. Então as pessoas pensam, declínio, sabe, as coisas vão piorando, piorando, mas seguimos essa tendência, ainda estaremos aqui. Mas, na verdade, o colapso acontece muito rápido. Por quê? A razão é que esse sistema não consegue sobreviver a choques externos. Choques externos são uma tempestade perfeita de crises. Então, outra forma de dizer isso é que talvez a sociedade se prepare para, ok, se houver uma praga, faremos isso. Se houver uma crise climática, faremos isso. Se houver seca, faremos isso. Se houver uma guerra, faremos isso. Ok? O que a sociedade não está preparada para é que essas coisas aconteçam todas ao mesmo tempo. A peste, a seca, a guerra, é a revolução. Estão todas acontecendo ao mesmo tempo. É a tempestade perfeita. É isso que leva ao colapso porque a sociedade não está preparada para isso. Ok? E por que a sociedade não está preparada para isso? Porque quando você entra na fase autoritária, não é mais permitido criticar o sistema. O problema são aqueles que falam. O problema são aqueles que apontam os problemas da sociedade. Na fase de ascensão, aqueles que criticam a sociedade são os heróis. Eles são valorizados. Eles são recompensados. Na fase de colapso, aqueles que se manifestam são os inimigos da sociedade. E, portanto, a sociedade não pode estar preparada para ameaças externas, o que leva ao seu colapso. Alguma pergunta? Então, este é o modelo ético com o qual estamos trabalhando. E, novamente, vamos aplicá-lo ao presente e depois vamos aplicá-lo ao passado. Com esse modelo analítico, o que podemos fazer é fazer certas previsões sobre o futuro. Então vou fazer essas previsões e espero que essas coisas aconteçam nos próximos 5 a 10 anos, 5 a 10 anos ou 10 a 20 anos. Ok, não é que eu saiba exatamente o período de tempo, certo? Eles esperam que essas coisas aconteçam. Bem, a primeira coisa que vai acontecer no mundo ocidental é o declínio da democracia e da liberdade.
Portanto, lembre-se, na fase de ascensão, a sociedade é democrática, aberta e meritocrática. Mas à medida que se avança, torna-se mais burocrático e, por fim, autoritária. Ok? Assim, veremos os Estados Unidos e a Europa se tornarem muito mais autoritários. Vocês verão um colapso da democracia e da liberdade nessas nações. E já estamos vendo isso acontecer nos Estados Unidos, onde Trump está usando cada vez mais o exército para resolver questões. Então essa é a primeira previsão. E isso vai acontecer em todo o mundo ocidental. A segunda coisa é o colapso econômico. Assim, à medida que as pessoas têm cada vez menos direito de se expressar, sentem-se menos envolvidas com o sistema e menos dispostas a trabalhar. Portanto, ocorre o colapso econômico. As pessoas não acreditam mais no sistema. O sistema está em crise. Isso vai levar à imigração. O governo pensa, sabe de uma coisa? Se o povo não quer trabalhar, que se dane. Vamos trazer imigrantes para fazer o trabalho. Isto é, vamos substituir nossa população. Mas o povo não vai ficar de braços cruzados aceitando isso, certo? Isso leva à guerra civil. Agora as pessoas estão se matando nas ruas e o governo pensa, sabe de uma coisa? Se continuarmos deixando eles brigarem, eventualmente eles vão vir atrás da gente. Então, o que vamos fazer é mandá-los para essas guerras idiotas e sem sentido no exterior. Então agora você tem guerras idiotas, guerras estrangeiras idiotas. E essas são minhas 5 previsões para o mundo nos próximos 5, 10, 20 anos. Europa e América verão menos liberdade e democracia. Suas economias vão colapsar, haverá aumento da imigração, conflito civil e, por fim, guerras estrangeiras idiotas. E não estou dizendo que isso acontece em sequência. Estou dizendo que vocês verão as 5 coisas, certo? Mas elas podem acontecer em ordens diferentes. Alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Sim, obrigado. Existe alguma chance de que o governo tente usar uma guerra para distrair o povo? Eles estão tentando esconder todo o colapso da sociedade sob controle. Sim, essa é uma ótima pergunta. E a resposta é que é para isso que servem as guerras, para distrair o povo, certo? Porque se você não distrair o povo, eles vão se revoltar contra você. Então, ou você os manda para uma guerra, ou pode acabar com uma revolução francesa nas suas mãos, certo? Sua opção, guerra ou revolução. A guerra seria melhor. É por isso que estamos caminhando para um mundo em guerra. Ok, se você não mandar o povo para a guerra, eles se revoltam contra você. Então você os manda para a guerra para distraí-los e se livrar deles. Não há certo ou errado aqui. Ok? Tudo bem, tudo bem. Ok. Eu peço desculpas, tá bem? Mas uma coisa que você aprenderá na minha aula é que não existe certo ou errado. Não faz sentido nenhum, entendeu? Não é como se disséssemos, é imoral enviar pessoas para a guerra. Eu sei disso, muito obrigado. Ok? Mas estou tentando explicar para você como funciona a energia. Esse é o tema deste curso. Estou tentando explicar para você como as pessoas no poder pensam e se comportam. Tudo bem? E repito, continuo dizendo isso. Não sei se estou certo, mas o que estou fazendo é apresentar uma teoria, um modelo que podemos usar para fazer previsões. E se essas previsões se confirmarem, se de fato acontecerem, então nosso modelo tem alguma precisão, ok? Precisaremos aprimorar nosso modelo, mas ele já apresenta certa precisão. Mas olha, se amanhã Trump, Putin e Xi se reunirem e disserem vamos ser melhores amigos, então eu estou errado. Então é isso que estamos tentando fazer nesta aula. Não estamos tentando discutir o que é certo, o que é errado, o que é justo, porque sinceramente isso não importa, certo? A moralidade não importa aqui. Aqui é sobre poder. Estamos tentando entender como o mundo funciona e quando conseguirmos, e se conseguirmos isso, talvez possamos trabalhar juntos e construir um mundo mais justo. Mas primeiro precisamos descobrir como o mundo realmente funciona. Mais alguma pergunta? Ok, ótimo, pessoal. Então, vamos continuar essa história na próxima aula. Vejo vocês na próxima aula.